Cara, o Bill Cipher é um ser extremamente maligno e que pode distorcer a realidade com seus poderes. Ele habita o reino dos sonhos e viveu longos séculos à procura de um portador para construir um portal que permitiria sua chegada à nossa realidade sem precisar de um hospedeiro e de sonhos. Mas de onde veio, por que escolheu a Terra e qual é o seu passado aqui no nosso planeta? Nascido em uma outra realidade descrito por ele como o mundo 2D, ele era um bebê bem querido e amado, e ele deixa claro que nada de trágico aconteceu para que ele viesse a ser um vilão. Nenhum motivo, nada que te deixasse mais humano. Na verdade, ele até teve certos privilégios, e além de sua família, o universo foi muito bom com ele, já que nasceu com um dom especial. Ele pode enxergar a terceira dimensão, mas ninguém o entendia quando ele falava sobre, e a verdade é que falar sobre essa terceira dimensão é um assunto ilegal. A ambição de Bill era grande, ele tinha que explorar o universo que é tão vasto. É então que chegamos a uma parte censurada de seu livro, onde provavelmente cometeu vários crimes imperdoáveis. Não posso afirmar com toda certeza, mas é bem provável que tenha devastado todo o seu povo. Já na imensidão do universo, sem leis consistentes da física ou jurídicas, Bill vagou pelo cosmos cometendo crimes, em uma realidade descrita por ele como o reino do pesadelo. Mas é como ele mesmo disse, um pirata precisava de uma tripulação. Ele então recruta diferentes seres que, para se juntar à sua gangue, precisavam ser marcados a ferro, cortar todas as conexões com sua vida anterior e lutar em uma piscina de bolinhas gigantes. Os monstros recrutados são Pirônica, especialista em incêndios, Bola 8, a força bruta do grupo, Dentes, o bichinho de estimação, Força amorfa, sem habilidades, Buraco de fechadura, o espião, Dan Caranguejo, o bode expiatório do Bill, além da agente filtrada Shantar. Ela é quem escreve os enigmas do Bill, que por sua vez sabe de sua dupla identidade. Juntos, esses malucos viajam como piratas cometendo crimes e espalhando caos. Ali eles viviam seu momento de glória. No entanto, algo começa a ameaçar o seu espaço, algo que é inevitável: o tédio, a entropia. Sabendo que aquela realidade estava próxima do fim, Bill, à procura de uma nova realidade em que pudesse realocar o seu caos, enxerga a nossa realidade, mas especificamente a Terra, como local ideal a ser conquistado. Mas chegar a essa nova realidade não seria simples, pois em seu caminho havia um bebê gigante, Cornelius Infinitus Titânicos, mais conhecido como o bebê do tempo. Ele e seus agentes patrulhavam um raio de 1 bilhão de anos-luz ao redor do perímetro temporal da Terra. Muito rapidamente, o bebê do tempo chega até o reino do pesadelo e uma grande batalha entre Bill e o vigilante do tempo começa. Essa batalha foi tão feroz que destruiu 6 planetas e causou picos de radiação que ainda hoje o Instituto 7 detecta no radar como estatística. Mas no final, o Bill vence aquela batalha, expelindo o bebê do tempo do reino do pesadelo, lançando direto contra o planeta Terra, sendo esse o motivo da extinção dos dinossauros nesse universo. O bebê não morreu, mas com a chegada da Era do Gelo, acabou sendo congelado aqui na Terra. Agora Bill tinha tudo o que era necessário para o seu plano. Agora, por que a Terra e não outro lugar? Acontece que, por coincidência, ela está posicionada em um ponto fraco entre as dimensões. Agora, tudo que Bill precisava fazer era esperar a evolução de alguma espécie, pois onde existem mentes pensantes existem também sonhos, e onde existem sonhos existe Bill Cipher. O tempo passa, essa evolução terráquea acontece e finalmente chegamos a Gravity Falls. Bill descreve que o que atrai os fenômenos sobrenaturais para aquelas terras eram os recursos inaturais, em especial o minério de Farra, um tipo de mineral que afeta as fendas dimensionais. Agora ele tinha tudo: o planeta ideal, seres pensantes e o lugar misteriosamente único. Ele só precisava da última peça de seu plano. Ele só precisava de alguém que construísse o portal que lhe abriria as portas para esse novo mundo. Mas quando ele finalmente encontrou a pessoa ideal, um xamã, o homem mais sábio de sua tribo, em um sonho ele vê a devastação que aquele ser triangular traria e destruiu o portal que já estava quase pronto e o baniu de todo o vale com uma feitiçaria antiga. Tava na hora de mudar sua estratégia. Ele então projetou uma mensagem astral para cada chefe. Ele se comunicou com os egípcios, tentou ressurgir com os astecas e até esteve na Ilha de Páscoa, mas nenhum deles conseguiu construir o portal. Então veio a Idade das Trevas e Bill finalmente encontrou um novo amigo, um feiticeiro com um nome peculiar e com
com as sobrancelhas estranhas. Eles então firmam um acordo em que o bruxo construiria o portal e em troca Bill entregaria o reino. O problema é que esse mago estava na pior por ter recentemente se separado e só aceita a amizade do Triângulo com a intenção de aprender um truque novo para impressionar sua ex. O portal até que é feito com sucesso, mas o mago só esperou Bill Cipher se distrair para cercar o portal com pelo de unicórnio e assim prendê-lo em um orbe. Após muita, mas muita humilhação, sendo feito de bobo da corte, Bill se enfurece tanto que acaba derretendo o vidro e escapando. Como vingança, ele possuiu a Fênix do feiticeiro e colocou fogo no castelo. Bill Cipher marcou aquele período com 100 anos de pesadelo, sendo responsável pela chamada Era das Trevas. Na Era da Caça às Bruxas de Salem, Bill possui uma cabra e oferece para as mulheres acusadas de bruxaria algumas feitiçarias reais, e muitas delas aceitam, já que sabiam que de qualquer maneira seriam queimadas. Bill até ofereceu ajuda aos fundadores dos Estados Unidos na guerra contra os britânicos, mas não foi aceito. O Triângulo então vagou pelos sonhos das pessoas à procura de alguém que aceitasse fazer seu portal. Um grupo de pessoas se reuniram para banir a entidade, a sociedade anti-Cipher, mas no final todos eles foram vistos como malucos e o fundador da sociedade paranormal acabou sozinho e preso em um manicômio. Bill então partiu para outra estratégia, tentou se infiltrar na sociedade através da animação, logo em seu surgimento, mas em seu curta Sinfonias de Cipher, após o fim de sua música, que terminava com a frase "Agora é hora de receber as abelhas", o maluco soltou abelhas de verdade no cinema. Óbvio que a proposta foi duramente criticada e mais um de seus planos caíram por terra. Na década de 1940, o Bill começou a frequentar as áreas de testes nucleares para ver se a radiação abriria um buraco para sua realidade. Até que funcionou, mas apenas por 3 horas, pois após ser capturado, ele acabou sendo sugado de volta. Não sabemos ao certo como o exército americano o capturou e nem o porquê ele desapareceu. Provavelmente por ser uma anomalia, o próprio universo o rejeitou. Enfim, esse seu plano fracassou novamente. Ele ainda tentou se infiltrar na música, na tecnologia e até no artesanato, mas foi quando estava prestes a desistir que o Seis Dedos surgiu. Um homem que se encontrava isolado e sozinho numa cabana e que procurava compreender os segredos do universo. Ou seja, Bill havia encontrado seu novo melhor amigo. Oi, cara inteligente! Stanford Pines. Durante sua vida inteira, o rapaz que nasceu com 6 dedos sempre se sentiu deslocado. O rapaz via o mundo de forma tão profunda e mística que não conseguia entender sequer metáforas. Por exemplo, quando em um restaurante a garçonete o disse que o chefe havia feito a torta de maçã do zero, e ele entendeu que o chefe havia literalmente criado cada átomo daquele prato. Ford era tão aficionado por seres místicos que um dia colocou fogo em um gavião achando ser uma fênix. Ele se perguntava se essa maneira de enxergar o mundo era uma dádiva ou uma maldição. Todos se afastavam de Ford e foi neste contexto que o ser mágico apareceu para ele. Um ser que parecia saber todas as coisas, que era tão extraordinário que o homem não sabia se ele era real ou era apenas fruto de sua imaginação. Em seu diário, o homem descreve o momento como o dia mais feliz de sua vida, e ao seu novo amigo ele deu o nome de Bill. Rapidamente enxergando a oportunidade à sua frente, Cipher logo conquista aquele homem, que afogado em sua solidão, acaba sendo fácil de se manipular. Bill lhe mostra os segredos do mundo, coisas inimagináveis como a 8ª cor do arco-íris. Ford relata em seu diário que o triângulo acelerava o seu cérebro e em momentos de ansiedade ele o acalmava. Parecia estar vivendo um sonho. Bill Cipher desaparecia por semanas, o fazendo questionar se aquilo era realmente real, mas do nada ele surgia, como dessa vez no aniversário de Stanford, em que ele fez essa surpresa, escrevendo Ford com ratos que ele havia possuído. Bill nunca foi bom em entender os costumes dos humanos. O homem via aquele ser misterioso como um verdadeiro amigo. Eles tiveram momentos de diversão e Stanford até falou sobre sua família para o Bill, contando sobre as patifarias de seu irmão. E por um momento, Bill também se deixa levar por aquela amizade, quando fala um pouco de sua dimensão, mostrando para o humano o que sobrou dela. E quando é perguntado
perguntado sobre o que destruiu o seu mundo, o ser geométrico responde de forma distante, demonstrando certo medo em responder, mas diz ter sido um monstro, de certa forma omitindo, mas não mentindo. Stanford então constrói o portal, mas acaba tendo um sonho com pessoas de diferentes épocas dizendo apenas uma frase. Stanford fica com aquele sonho na cabeça e busca um sentido tanto para a frase quanto para o sonho. Ele até tenta reorganizar as letras, mas nenhum sentido é encontrado. O clima fica mais leve quando o companheiro de Stanford, Fiddleford, acaba o convidando para jantarem no Gorduroso e brindarem pelo teste que fariam no dia seguinte. Nesse teste é que tudo ficaria claro. A vida do Fiddleford mudaria para sempre e a amizade de Stanford com Bill morreria ali. Após entrar na máquina, Fiddleford consegue ver os verdadeiros planos de Bill. Isso cria um trauma tão grande na cabeça do rapaz que ele se vê obrigado a apagar a sua memória. Ele acaba fazendo isso tantas vezes que acaba perdendo sua sanidade. Já Ford agora tem como objetivo acabar de vez com o ser das trevas e ao mesmo tempo tem que impedi-lo de chegar à nossa realidade. Bem, a primeira coisa que Stanford faz é colocar na porta de seu laboratório um scanner de retina, já que mesmo possuindo seu corpo, Bill não conseguiria chegar ao portal, uma vez que em suas possessões as pupilas do possuído são levemente alteradas. Ao dormir, o Bill tenta abrir a porta, ferindo as mãos de Stanford. O portal estava guardado, mas agora faltava acabar com Bill. Em seus estudos, ele encontra um antigo traje feito pela sociedade anti-Cypher e tem a ideia de aprimorá-lo. Ele começa a fazer o seu traje e coloca em seu projeto um cérebro como isca para capturar Cypher, mas quando vai ao cemitério para pegar um cérebro de um cadáver, acaba sendo confrontado por diversos zumbis possuídos, e o desânimo bate forte ainda mais quando ele percebe que sem a brilhante engenharia do Fiddleford, tirar aquele projeto do papel seria uma tarefa quase impossível. E como se não bastasse isso, o Bill passa a atormentar a vida do rapaz de todas as maneiras que pode. É nessas circunstâncias que Ford vê que sozinho não conseguiria e então chama o seu irmão Stanley. Infelizmente, ao contrário do que se imaginava, logo de cara os irmãos começam a brigar e por acidente Ford é jogado para dentro do portal religado. Agora, para trazer o seu irmão de volta, tudo que Stanley tem é um de seus diários. Stan acaba assumindo a identidade de seu irmão e vendo que as pessoas pagariam para explorar os mistérios da cabana e seus arredores, fez dela a cabana do mistério. Vale ressaltar que antes disso, Stanley ficou semanas tentando religar o portal e mesmo depois de anos nunca desistiu de salvar o seu irmão. Agora já adentramos a história contada na série animada, onde o Bill retorna sendo invocado na primeira temporada pelo Gideão, que tentando roubar as escrituras da casa, traz de volta o ser místico para invadir o cérebro do Stan e pegar a senha do cofre onde o homem guardava as escrituras. Nessa primeira aparição, Bill acaba sendo derrotado tentando cumprir a missão dentro dos sonhos do velhote por Dipper e Mabel, já que em sonhos tudo pode ser feito. Ele ainda retorna fechando um acordo com o Dipper e o possuindo, mas seu plano não dá certo, já que possui o corpo do garoto muito cansado e acaba sendo repelido. Vocês podem imaginar o mal que me causaram! Mas com a volta de Stanford mais tarde, o monstro Isósceles acaba causando de forma indireta um desentendimento entre os irmãos e tendo possuído Blendon, acaba chegando à fenda do tempo que àquela altura estava com a Mabel, sendo extremamente fácil de ser manipulada, uma vez que naquele momento ela não queria deixar Gravity Falls, ela não queria fazer 13 anos e com a promessa de dar a ela um pouco mais de tempo, Bill consegue o seu objetivo, dando início ao seu Estranhagedon, trazendo consigo todos os seus capangas, estabelecendo o caos sobre Gravity Falls. Stanford ainda tem seu tiro de misericórdia, mas acaba errando. Mabel é presa em uma bola de ilusão, Gideão se junta ao inimigo por um momento e Dipper parte para salvar a sua irmã ao lado da Mandy. Bill parece indomável, em um duelo de titãs derrota com facilidade o bebê do tempo. O problema é que quando tenta expandir seu reinado de terror, ele descobre que está preso em uma redoma transparente. Sem entender o que estava acontecendo, ele acaba tendo que despetrificar o tio vô Ford. Em meio a isso, Mabel é libertada e juntos, Mabel, Dipper, Mandy e Sus voltam para a cabana e reencontram o tio vô Stan, junto de outros moradores e criaturas de Gravity Falls.
É aí que eles constroem o Megazord insano com a Cabana do Mistério. Com esse Megazord, eles partem para salvar o Ford e uma batalha épica contra os capangas do Bill acontece. Os heróis derrotam os vilões, agora Bill está furioso, mas quando tenta acabar com a Mega Cabana, ele não consegue por conta da proteção mágica. Os heróis conseguem arrancar o olho do Bill e como o seu olho leva um tempo para se regenerar, nossos heróis agora ganham um tempo precioso. Ao adentrarem a fortaleza do vilão, os heróis conseguem despetrificar os moradores da cidade e temos finalmente o reencontro entre Stanford e Fidel Ford, onde Ford é perdoado pelo seu antigo amigo. O cientista tem a senha para derrotar o inimigo. A antiga profecia do Xamã, o primeiro humano de Bill, que após bani-lo da região, recebeu uma profecia com 10 símbolos que estariam presentes em sua destruição. Esses símbolos representavam pessoas, justamente os principais personagens da série. Eles até tentam invocar a magia, mas mais uma vez, uma briga tola entre os irmãos Pines acaba gerando uma tragédia. Bill acaba entendendo o ponto fraco da Mega Casa e sem o inimigo para segurá-lo, o triângulo acaba com o plano do Ford. Por sorte, a esperteza do Dipper e da Mabel dá aos tios uma nova oportunidade de bolar um plano. Eles fingem ser o outro e se entregam ao Bill, que pensando estar invadindo a cabeça do Ford, invade na verdade a memória do Stan. Faça uma boa imitação do meu irmão, não é? É só trocar de roupa e ninguém sabe a diferença. Por fim, eles apagam a memória do velho Ranzinza, o derrotando. Mas diferente do que imaginávamos, Bill não foi completamente derrotado, já que em seu livro ele revela que destruído e quebrado, mas não morto, ele fez uma súplica para se encontrar com o todo-poderoso Axe. Ele pediu para que devolvesse sua vida e obteve sua resposta. O deus o disse que ele não poderia renascer pela negação e teria que encarar desafios e chegar até o fim para viver outra vez. Bill se alegra, egocêntrico como é, acredita vencer qualquer desafio e derrotar qualquer oponente. Mas o seu desafio é suportar pela eternidade uma reabilitação. Preso sem suas diversões, acredito que o grande desafio acaba sendo lidar com a entropia, o tédio que o fez deixar a dimensão dos pesadelos e invadir a Terra. No livro Dipper e Mabel em A Maldição do Tesouro dos Piratas do Tempo, Axelot responde a Dipper sobre o Bill, abre aspas, 60 graus que vem em 3, observa de dentro da bétula, viu sua própria dimensão queimar, sente saudades de casa e não pode voltar, diz que está feliz, ele é um mentiroso, culpa o incêndio criminoso pelo fogo, se ele quiser fugir da culpa, ele terá que invocar o meu nome, uma maneira de absolver o seu crime, uma forma diferente, um tempo diferente, fecha aspas, uma mensagem enigmática que eu deixo à sua interpretação. Muito obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo.